Eu tô olhando ali, mas que beleza dessa Miss, hein? Mas que bonita essa Miss. É a Miss São Paulo que ganhou lá no final de semana? Mas que mulher bonita, rapaz. Que beleza, hein? Ali eu não sei qual que é mais bonita, ela, a Kátia ou a Joelma. Ou o Datena. É o Datena, a Kátia, a Joelma e a Miss. Eu tô em dúvida qual que é mais bonito. Hein? Boa tarde, salve, salve Brasil, gente. Minas no ar a partir de agora. Com notícias de Belo Horizonte, de Minas Gerais, região metropolitana, o estado todo vira notícia aqui. Mas para virar notícia, você também pode participar. Você tem uma denúncia aí? Então envia agora para o nosso Bandzap, que vai aparecer no canto alto da tela aqui. Está aqui o Bandzap, portanto, mande pelo Bandzap sua denúncia. Tem alguma bronca aí no seu bairro, um buraco na rua, um cruzamento perigoso, um prédio abandonado e que virou depósito de mosquito da dengue, chikungunya, febre amarela, hérnia, hérnia é outra coisa. Enfim, se virou um depósito aí, manda pra gente. Tem um viaduto aí que tá com umas trincas, umas rachaduras, tem uma bronca, um trânsito aí que não desafoga de jeito nenhum, então manda pra gente. Pessoal, a gente abre essa edição de segunda-feira com uma cena impressionante. Preste atenção, hein? Um trator caiu em cima de uma casa em Ribeirão das Neves. Inacreditável. Região metropolitana aqui de Belo Horizonte. O equipamento foi retirado na manhã de hoje, mas o imóvel foi interditado. Olha o barulho do bicho aí. Pela Defesa Civil, e a família que vivia na casa ficou desalojada. Ninguém ficou ferido. Veja o que Igor Calian vai mostrar agora, aqui na tela do Brasil, gente. Acompanhe. A imagem é impressionante. O acidente aconteceu no bairro Granjas Primavera, em Justinópolis, distrito de Ribeirão das Neves. A queda do trator na laje desta casa foi um susto para os moradores e vizinhos. Everton Guimarães e amigos que acompanham o Brasil Urgente. Para a gente entender um pouquinho melhor o que aconteceu por aqui, o operador desse trator estava fazendo um serviço particular aqui nessa rua, que é assim que a gente tem que chamar, né? Uma rua, na verdade é um projeto de rua, porque os moradores estavam falando comigo, reclamando muito sobre a falta de atenção da Prefeitura de Ribeirão das Neves com esse bairro. A gente vê tudo aqui absolutamente de terra, uma rua bem estreita. E aí, Everton, o que aconteceu? Esse trator estava fazendo um serviço, deixou a rua um pouco mais reta, um pouco mais larga, e aí vem a explicação do operador dessa máquina. O Mike Salone vai mostrar ela ali pra gente, enquanto eu vou entrando aqui na casa da Juliana, que também não quis dar entrevista sobre o que aconteceu. Everton, de acordo com o operador dessa máquina, existe um procedimento meio padrão. Quando ele aciona o freio, ela acaba entrando numa espécie de ponto morto. E quando ele acelera, ela volta a funcionar. Só que foi aí que tivemos um problema. Ele estava mais ou menos de costas, né, de ré, acionou o freio e aí quando ele foi acelerar, como estava muito lento, o trator acabou não engatando essa primeira e aí ele desceu. Ele ainda disse que, para o azar, né, o trator não estava de frente, porque ele poderia ter enfiado aquela pá na terra e o trator teria parado. Como estava de ré, o motorista só conseguiu gritar, né, avisou os moradores desesperadamente que o trator estava descendo. E aí, olha só, Everton, como que ficou. A gente vê uma viga ali totalmente destruída, o muro ali com muitas rachaduras. E olha, o pessoal aqui, Everton, quem acredita em sorte, tem gente que acredita em Deus, tem gente que acredita em muitas coisas, mas o marido da Juliana, por exemplo, estava aqui embaixo, estava preparando um churrasco. Afinal, era sábado, no outro dia feriado, domingo de Páscoa, e aí ele ouviu os gritos do motorista, do operador, e conseguiu fugir. Por sorte, Everton, ninguém ficou machucado, muita gente assustada, e a gente conversou com uma vizinha que relatou como que foi o sábado bem assustador pro pessoal dessa casa. Ele estava mexendo aqui na rua, né? O rapaz chamou a máquina e estava mexendo na rua. Aí eu estava em casa, só que assim, eu só vi os gritos da vizinhança pedindo a escada para descer pelos fundos. Aí eu perguntei o que tinha acontecido, eles falaram que a máquina tinha caído em cima da casa da minha vizinha. Aí eu vim cá porque ela estava grávida, eu fiquei preocupada. Aí cheguei, eu desci os meninos pela escada e tentei conversar com ela, mas ela falou que estava bem, não tinha, que só caiu o carro, eu dei uma olhada, mas não aconteceu nada grave não, só foi... Perguntei o que tinha acontecido, eles falaram que foi uma falha mecânica na máquina e
Acabou que ele não conseguiu frear e caiu em cima da casa da vizinha. O esposo dela estava debaixo da escada, né? Tava fazendo um churrasco. Só que aí o dono da máquina, ele gritou na hora, ele passou pelo corredor e não aconteceu nada não. Só foi isso mesmo que aconteceu. A família foi retirada da casa. Os moradores estão temporariamente na vizinha, enquanto é estudada uma maneira de retirar o trator do local. A maior dificuldade é o deslocamento do guincho. Além das péssimas condições, as ruas que dão acesso ao bairro são muito estreitas. Quem vive por aqui reclama da falta de estrutura. A gente já conversou com a prefeitura, já pediu que essa rua não é registrada. A gente já pediu para eles registrar a rua, eles não registraram. A gente já foi na Copasa para eles ligar a água aqui, eles falaram que a rua não é registrada, não pode ligar. A CEMIG também não ligou, então a gente usa mesmo gato de água de luz, porque eles não ligaram e a gente não podia ficar sem água e luz aqui. E a rua é isso aí mesmo, a gente já pediu para eles virem aqui e dar uma olhada. Então aconteceu isso justamente porque o rapaz teve que chamar uma máquina para dar uma arrumada aqui na rua. Por isso que aconteceu esse acidente, porque eles não vêm aqui mesmo. Meu Deus, é impressionante, as imagens são de fato impressionantes. Olha como é que o trator parou nessa posição, exatamente nesse vão, porque você está fazendo um churrasco aí nessa área, nesse vão aí, exatamente onde o trator ficou suspenso. Olha isso aí. Ele ficou segurado aí pela parte frontal e pela parte do motor que parece que fica na traseira aí também. É isso mesmo? Impressionante, porque quando você está em casa, você olha para o céu para ver avião, né? A primeira vez que o cara olha para o céu e vê um trator voando, não é? Mas é impressionante. O cara tá lá fazendo um churrasco, olha para o céu, tá vendo um barulho, nossa, esse avião tá voando baixo. Aí quando ele olha, não é um avião voando baixo, não. É um trator, rapaz, que tá vindo. Que coisa absurda. Agora é o seguinte, graças a Deus que nenhum mal aconteceu às pessoas que moravam nessa casa, né? Naturalmente que os estragos ali são grandes, ninguém se feriu, não há mortos, graças a Deus que isso aconteceu. Esse papo de falha mecânica é o que sempre apontam, né? Mas aí me parece, eu não sou perito, não tenho nenhuma informação, mas pessoas relatam que pode ter havido também uma falha humana. Independentemente de qualquer coisa, o que a gente precisa naturalmente, se é que há alguma coisa para comemorar, é de que não há nenhum ferido. Porque imagina só, uma máquina desse tamanho, desse peso, e ainda com a pá lotada de terra, cheia de terra. Um acidente nessas proporções e ninguém se ferir, eu posso dizer que meio que um milagre aconteceu ali, viu? E olha como o trator ficou suspenso e pendurado ali. A parte do motor, a parte frontal da pá, deu sustentação para que isso acontecesse. Impressionante, viu? Impressionante. A gente começa então o Brasil Gente desta segunda-feira mostrando essas imagens impressionantes, né? E sobre a situação da rua, é bom destacar que a Prefeitura de Neves ainda não se manifestou. A gente continua aguardando aqui um posicionamento. Agora eu vou dizer para vocês uma coisa, hein? A pergunta feita pelo Igor Calian é uma pergunta muito interessante. Muito interessante. Vem cá, como é que vão tirar isso aí? Como é que vão tirar isso aí? Porque leigo que sou, imagino o quê? Eles vão ter que... aliás, como é que vão tirar? Não, como é que tiraram, né? Isso aí só com guindaste mesmo, Só com guindaste mesmo, içando o trator e fazendo a retirada. Agora, a casa está interditada, né? No início aqui a gente destacou isso, porque não há como você trazer a família para dentro aí dessa casa. Agora tem que fazer uma avaliação na estrutura da casa, se não há nenhum problema mais grave, mas a gente viu ali que a estrutura ficou de fato comprometida, né? A pancada foi muito forte, o peso, porque essas casas, honestamente, elas não têm talvez base para suportar, né, um peso por muito tempo, e esse trator ficou por muito tempo ali pendurado.
Então agora é aguardar, a gente vai informando a vocês aqui qualquer nova informação sobre esse caso, desse trator pendurado. Veja você, está fazendo um churrasco, o avião, você olha para o céu e vê avião. Nesse caso aí, e se o sujeito tiver bebido umas na hora do churrasco aí que a situação fica pior, né? Que ele toma uma, olha pra cima, vê que tá vindo um trator, ele vai achar que tá louco de bebida. Meu Deus, volta pra cá e vamos seguir com o Brasil, gente. Minas, desta segunda-feira, abraçando as cidades do interior aí, todo mundo ligado, mandando mensagens. O André já me informou aqui no ponto que muita gente mandando mensagens, pedindo abraços, manifestações, né? Muita gente mandando mensagens, consertando o nosso relógio que estava marcando 5:08 agora. Aí a gente foi lá e consertou, a gente não voltou ainda do horário de verão, não. Eita, nós! Gente, presta atenção. Estão presos os 2 homens suspeitos de agredirem uma estudante haitiana durante uma tentativa de assalto no bairro Santa Rosa, na região da Pampulha. Eles foram identificados por meio de câmeras de segurança. Segundo a Polícia Militar, a vítima, que estuda na UFMG, foi abordada pelos suspeitos na Avenida Isabel Bueno, a caminho da igreja que ela própria frequenta, e ao se recusar a entregar a bolsa, foi agredida com socos e chutes, né? A mulher teve ferimentos leves, mas não precisou ser levada para um hospital. Então, bandidos, covardes, né? Covardes, uma mulher indefesa, sozinha, e os 2 usando de força para assaltá-las. Mas a polícia chegou rápido, agiu rápido, eles foram identificados, estão presos e tomara que fiquem presos. Tomara que fiquem presos para aprender a ficar aterrorizando os outros da rua aí, roubando mulheres. Eu estou falando de indefesa porque é mesmo. 2 caras desse naipe aí, segurando uma mulher, tentando tomar uma bolsa, e ela se recusa a dar a bolsa e eles partem para agressão, socos, pontapés. Mas aí as imagens acabaram ajudando a polícia na identificação, estão presos e 2 retirados de circulação, e a estudante haitiana pode viver tranquila, estudar tranquila, se bem tranquila, tá difícil, hein? Tranquilidade total aqui nas ruas da capital, é um negócio que tá ficando difícil, tá brabo, tá brabo. Todo cuidado é pouco, parcimônia, quando estiver andando pela cidade aí. Pessoal, presta atenção. O menino de 2 anos, que ficou pelo menos 24 horas desaparecido dentro de uma mata, lá em Betim, lá não, né? Fala lá, dá a impressão que tá longe, aqui em Betim, na região metropolitana, pode ter sido vítima de uma tentativa de sequestro. Essa é uma das possibilidades levantadas pela Polícia Civil, que tenta desvendar o mistério envolvendo o sumiço do garoto, que foi encontrado em um local que passou por intensas buscas com cães farejadores e aeronaves que terminaram sem sucesso. Depois vasculharam tudo. Depois de ser encontrado com as roupas sujas e muita sede, o menino foi levado para um hospital de Betim e recebeu alta. E aí eu fico pensando o seguinte, você que está aí, meu amigo e minha amiga de casa, imagina o desespero da mãe, o desespero do pai, o desespero dos familiares, da criança também. É que não há como a gente destacar aqui o que de fato aconteceu, a polícia ainda está investigando, né? Mas o desespero é uma tortura psicológica incrível, né? Você, de repente, não sabe o que aconteceu com a criança, com seu filho, sua filha, seu neto, sua neta, e de repente a polícia vai, os cães passam pelo local, a polícia faz toda essa área que você está vendo no vídeo aí, toda essa área, a polícia trabalhou procurando essa criança, com os cães farejadores, com aeronaves também, né? Corpo de bombeiros ajudando, procurando e tal, e não encontraram. E de repente ele foi encontrado exatamente no local. Agora, o que a gente pode levantar aqui é que, ou solicitar aqui, é que a polícia vá fundo nesse caso aí, porque essa história está muito mal contada. Essa história está muito mal contada. Fizeram exame de corpo de delito nessa criança? Ah, então tá, o André está me informando aqui que a criança será ouvida por psicólogos e tal, né? Ainda vão naturalmente
conversar com ele, vão tentar arrancar dele alguma coisa, muito pequenininho e tal. Não sei se vão conseguir. Agora, essa história está muito mal contada. Muito mal contada mesmo. É um desespero total. E aí eu faço uma pergunta para você que está aí do outro lado. Como é que faz para evitar o sumiço de uma criança, hein? É ficar de cima, vigiando o tempo todo, não desgrudando os olhos dessa criança? Eu vou conversar com o tenente Sandro Soares, da Polícia Militar, que está aqui nos fazendo uma visita. Já agradeço. Tudo bem, tenente? Tenente Sandro Soares nos fazendo uma visita para essa câmera aqui, tenente, por gentileza. Você atuou nesse caso, né? Você pode falar para aquela câmera lá e eu fico nessa aqui. Você atuou nesse caso, tenente. E eu falei aqui, é uma história muito estranha, muito mal contada, porque no local onde ele foi encontrado, a polícia fez um rastreamento por ali, procurou, os cães farejadores não encontraram, depois ele foi encontrado nesse lugar. O que a polícia suspeita que possa ter acontecido, tenente? O caso teve o desaparecimento dessa criança na parte da manhã, a polícia foi acionada e já de pronto já começando a fazer os esforços para localizar essa criança. Os bombeiros compareceram ao local, a polícia não mediu esforços, todos os recursos pertinentes ao caso foram utilizados. Foi utilizado o helicóptero Pegasus, foi utilizado o BOP, um grupamento do BOP especializado em essas zonas que tem vegetação, e nada foi encontrado. Então a gente trabalhou na primeira hipótese da criança ter se perdido da mata. Depois a segunda hipótese, a do rapto. E preliminarmente a gente trabalha com a hipótese que a criança estaria perdida. Mas os trabalhos serão continuados pela Polícia Civil, já temos imagem de câmeras, já começaram a tomar depoimento das pessoas que estariam no local e posteriormente, certamente, encontraremos o culpado ou uma linha de raciocínio para solucionar o caso. Tenente, a criança tinha algum sinal de violência? Não, a criança, ao momento que ela foi encontrada com sede, com as vestes sujas, mas sinais aparentes de violência não havia. Ela já passou por exame de corpo de delito. Posteriormente, a Polícia Judiciária vai poder informar mais sobre esses indícios ou não de a criança sofreu ou não violência. Agora, quem está em casa, tenente, a gente fala para aquela família que está em casa agora, né? O pai, a mãe, o vô, a avó, a tia, tem crianças em casa. É um desespero total quando essas crianças desaparecem e é num piscar de olhos, principalmente em locais com aglomeração, né? Você vai numa festa, você vai num parque, se tem muita gente é sempre um desespero. O que você recomenda para essas famílias como medida preventiva? Primeiramente, quando você vai sair com a criança, principalmente abaixo de 12 anos, é importante essa criança ter no bolso, nas suas vestes, o endereço, o telefone de contato, porque igual o pequeno Miguel, tinha 2 anos, então ainda não tem a fala desenvolvida, então mesmo o encontrando, é difícil direcioná-lo para a família. Então, se tiver o endereço, tiver dados que possibilitem esse encontro, ajuda demais o nosso trabalho. Fora o tipo de vestimentas, é bom colocar, se vai numa aglomeração de pessoas, um tipo de vestimenta que é fácil identificar sua criança. Você manter uma foto atualizada, hoje todo mundo tem celulares, manter uma foto atualizada, caso essa criança venha desaparecer ou venha ser subtraída, fica mais fácil a difusão da foto dessa criança para poder ser encontrada. Agora, tenente, você acha que teve negligência dos pais em deixar 2 crianças, uma de 7, uma de 2, a de 7 anos já é nova, e uma criança de 7 anos, para cuidar de uma criança de 2 anos, você acha que houve negligência por parte dos pais? O que nos foi passado, que eles já teriam esse hábito de procurar esse local, que é o local que a população de Betim procura para fazer orações, é conhecido como Monte de Orações. O pai da criança falou que tinha esse hábito de já acampar. Então, você colocar uma criança de 7 anos para tomar conta de 2 não é prudente, mas como os familiares já frequentavam aquele local, tinham pessoas da mesma congregação,
Não consigo falar o certo com você se houve essa negligência, mas está sendo apurado. Falta de cuidado, certamente. Caso seja apurada essa negligência, a justiça vai tomar as medidas cabíveis. Mas o mais importante é que o pequeno Miguel foi encontrado. Tenente, quantos anos de idade? 2 anos de idade. E você, quantos anos? Eu tenho 35 anos de idade. E já é tenente. Quanto tempo de polícia, tenente? 10 anos. 10 anos de polícia? Sim. Quem que é o comandante do batalhão lá? O comandante é o senhor Tenente Coronel Lopes. Coronel Lopes. Comandante do 66º Batalhão. Coronel Lopes, parabéns aí pelo trabalho, por contar com militares tão competentes como o tenente aqui. Pode aumentar o salário do tenente aí e aumentar a patente também, passar para coronel já. Obrigado, tenente. Parabéns pelo trabalho. A família, naturalmente, da criança agradece e naturalmente, quem sofreu com esse desaparecimento agradece também o empenho da polícia. E aproveitar o espaço que a Bandeirantes sempre abre para nós aqui, da PMMG, é o apoio da comunidade na resolução desse problema. A polícia utilizou todos os esforços, mas sem o apoio da comunidade, sem o apoio dos bombeiros, não teríamos êxito. Então, a gente está aqui para servir a comunidade. Então, quando a comunidade caminha junto com as ações da PM, o sucesso é garantido. Então, nós contamos com o apoio da comunidade, não só no caso do desaparecimento, mas com todos os casos aí que assolam a população mineira. Muito obrigado, então. Fica comigo aqui. Eu vou chamar um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Fique por aí. Na volta tem muito mais. Tem Mercado Mineiro ao vivo aqui com Feliciano Abreu e muito mais notícias de Belo Horizonte, região metropolitana e de todo o estado. Até já. Muito bem, estamos de volta com o Brasil Gente na tela da Band de segunda-feira, abrindo a semana. Na semana passada, a gente mostrou aqui como os furtos de cabos de energia atrapalham o trânsito e energias do sinal de trânsito. Atrapalha esse trânsito em uma cidade como Belo Horizonte. E acredite, um homem de 44 anos foi preso pela 4ª vez, em menos de um mês. 4 vezes a polícia prende o sujeito, leva o sujeito, a justiça solta o sujeito, aí o desgraçado vai lá e rouba a cabo. A polícia prende, leva, a justiça solta. O desgraçado volta a roubar. A polícia vai lá, prende de novo, leva. Eu imagino o seguinte, quando a polícia chega, o cara já chega e fala: ô, seu tenente Duarte, tudo bem? Ô, fulano, já conhece os policiais. Aí entra na viatura, a polícia fala: senta aí, quer uma água? Ó, caramba, porque não tem condição. Você sabe que a impressão que eu tenho é que a polícia faz um papel de trouxa. Porque a polícia vai lá, se empenha, aí disponibiliza lá uma equipe de, sei lá, quatro policiais, uma viatura. Aí a viatura chega lá, prende o malaco, põe na viatura, leva, a justiça solta, aí prende de novo. Porra, como é que faz? Como é que faz? 4, em menos de um mês o cara foi preso 4 vezes. A prisão foi feita ontem, no centro da cidade. O homem foi detido em flagrante. Para se ter uma noção do prejuízo, a Prefeitura de Belo Horizonte já gastou pelo menos R$120 mil para substituir 29 mil metros de cabeamentos furtados. Somente nesse ano. Não é legal isso. Mas não é mesmo, Datena. Nós estamos aí no mês de abril, hoje é dia 2. Aliás, mês de março parece que durou 200 anos, né? Meu Deus. Aí o cara... Como é que essa desgraça não toma um choque quando rouba também? Eu vou trocar uma lâmpada lá em casa. Vou trocar uma lâmpada lá em casa no dia dele. Ela deu um pipoco, eu pulei em cima do sofá e deu um grito. E a mulher falou: o que é isso? É um rato? Eu falei: pior. Um calango dentro do negócio lá. Aquele bicho gelado. Morri! Não, quase. Então é o seguinte... Parei de rir. O que eu falei sobre a polícia é sério. Então, o mercado, se o cara rouba, é porque alguém compra, né? É necessário que a polícia também faça um trabalho junto aos receptadores. Porque se o cara, é que nem ladrão de celular, o cara rouba o celular lá no centro, fica aqueles tontos andando pela rua. Aí, esse dia eu tava indo embora, a mulher atravessando a rua, aí tá que digita, e a passos de tartaruga. Aí vinha ela com o celular. E eu parei o carro,
145 carros atrás de mim, eu parei e ela... Mas quando eu dou conta... Aí o cara vai lá, rouba o celular. Tá tonta lá na rua digitando, o cara... Quer ver, já passa para outro, aí já não vê quem foi. Aí... Esse cara rouba por quê? Porque alguém tem um mercado que faz a receptação. Aí o sujeito muito metido, esperto, fala assim: aí, comprei um iPhone por 500. Porque ele vai lá comprar, então ele vai fomentando o comércio. O cara que compra nesse mercado paralelo, ele vai fomentando o roubo. Então o filho dele é assaltado, roubam o celular, aí ele vai lá e compra. Aí sai o sobrinho dele pra rua, aí eles roubam, aí o trouxa vai lá e compra, e vai fomentando esse mercado. Então, se alguém está comprando esses cabos, quem está comprando? Porque o cobre diz que vale muita grana. Olha isso aí. O sujeito chega, não vê polícia por perto, vai lá, corta, uma desgraça dessa não toma choque. Não toma, nem um choquinho, para dar aquela trancada. Aí leva, vende, aí a polícia vai lá, consegue localizar o cara, as câmeras mostram. Aí eles vão lá, num longo trabalho de investigação, prende o cara, a justiça vai lá e solta. Pô, 4 vezes no mês, essa tá de brincadeira, ué. Daqui a pouco a polícia vai falar, mas aí não, ué. Parei. Se o tenente estivesse aqui, eu até ia perguntar pra ele, fala, tenente, não tem uns ladrãozinhos que você já tem amizade com os caras? Porque quando eu morava no Pombal, em Divinópolis, tinha um cara lá, quando a polícia aparecia lá no alto do morro, não vou falar o apelido dele aqui não, mas ele sabe quem é. A polícia aparecia lá no Pombal de cima, aí ele tava batendo a pelada lá no campo, batendo a peladinha. A polícia aparecia, a viatura lá em cima, aí ele já falava, ô gente, entra no meu lugar aqui que os homens estão vindo me buscar. Ele já ficava lá, tirava a chuteira, já esperava lá, a polícia chegava, fulano, e ele, opa, vambora. É desse jeito que funciona. Deixa eu falar com o Feliciano. Vem cá, Feliciano, já que o assunto é cobre, né? Vamos falar de preço dos fios de cobre. Exatamente, Everton. Ô, Feliciano, mas não é um negócio culhambado, cara? A polícia vai lá, prende, os caras soltam. A polícia prende, os caras soltam. E aí o cara não para de roubar, porque o mercado tem quem absorva, né? Tem quem pague e é um preço bem mais caro que o alumínio. Inclusive, nós realizamos esse levantamento sempre para ver quanto que custa o preço do alumínio, das garrafas PETs, do papelão, justamente para ajudar essa população. Mas na semana passada nós tivemos essa ideia realmente de incluir o cobre, justamente porque a gente sabe que a demanda está muito grande, a demanda pelos marginais, né? Pois é. Por que as pessoas, por que o bandido está tão interessado no roubo dos cabos de cobre? É alguém que está em casa agora vai falar assim, mas vocês informando o preço vai fomentar o roubo. Não, nós não somos receptadores. Nós só queremos saber por que estão roubando tantos fios de cobre. Por quê, Feliciano? Porque vale muito mais do que o alumínio. Pra você ter uma ideia, Everton, nós temos 2 tipos de cobre. O cobre normalmente que é roubado é o cobre misto, porque ele vem com plástico, eles queimam aquele cobre para tirar ali o plástico em volta e aí vão vender. Esse cobre misto se paga em Belo Horizonte pelo quilo de R$10 a R$18, uma diferença de 80%. O cobre mel, que é o cobre puro, sim, custando de R$13 a R$19, uma diferença de 46% o metro. Agora, um detalhe que eu fiquei sabendo hoje. Sabe quantos metros dá um quilo? 3 metros, do misto. Então, se o preço médio está R$14,90, quase R$15, para um cara desse roubar aí 3 metros, não é difícil para ele, né? Para ele que vai lá, né? Não toma choque, igual a gente fala. Agora, se ele tiver que receber isso em latinha de alumínio, ele vai ter que trabalhar muito mais. Hoje o alumínio, por exemplo, o quilo custa de R$3 a R$4, uma diferença de 33%. Né? O anel ainda é pior, porque o anel de R$3 a R$4 também está cada vez mais difícil. Garrafa PET de 50 centavos a R$1,20, uma diferença de 140%. O quilo de papel de 15 a 30 centavos, o papel branco. Quando a gente fala do jornal, que está cada vez mais difícil de achar, né, Everton? O preço custa de 20 centavos a 50 centavos. O papelão, que é muito requisitado também, de 15 a 30 centavos, uma diferença de 100%. E aí tem o papel revista, que é de 5 centavos a 15 centavos, a diferença de 200%. Agora eu vou te responder por quê, obviamente, sobre os cálculos que a gente faz, por que o cobre está sendo muito procurado. Porque hoje, para você ter um salário de R$954, ao preço médio de R$3,72, que é o quilo das latinhas, você tem que catar 267 quilos. Meu Deus, é muito. Vezes 75 latinhas, que é a quantidade para ter 1 quilo, você tem que catar
catar por mês 20.025 latinhas. Você imagina o que é isso? Né? Isso para ter um salário de R$ 954. É bom deixar claro que os catadores de material reciclável são realmente batalhadores pela vida. Então a gente faz essa pesquisa justamente para auxiliá-los, porque eles merecem receber mais. Né? Agora, olha só na garrafa PET, que ainda é de se assustar mais. R$ 954 se divide por 99 centavos, que é o preço médio do quilo, Everton, dá 964 quilos de garrafa PET. E o papelão, meu amigo, de R$ 954 dividido por 22 centavos, que é o preço médio, 4 toneladas, 336 quilos. É praticamente que impossível um ser humano fazer, fazer aí o seu salário mínimo. Por isso que muitas vezes o marginal vai lá, descobriu essa nova fonte, que é muito ruim para a sociedade. Como você falou, a gente não quer fomentar nada aqui, muito pelo contrário, mas é a realidade dos números. Por isso que a gente tem que alertar as autoridades para ficarem de olho, porque gera aquelas tragédias que a gente vê. Trânsito parado, prejuízo para a cidade, né? E por isso que a gente mostra aqui que o cobre está em torno de R$ 15 o quilo, como eu falei, 3 metros em média dá 1 quilo, e o cobre mel de R$ 16,19, Everton. O vagabundo, ele quer facilidade, né? Quer moleza, Ele quer moleza. Então ele quer ter uma condição para fazer o roubo rapidamente, né? Escondido da polícia e tal. Claro, não vai ficar ali onde tem um tráfego de muitos carros, então ele vai fugir. Mas ele vai chegar em algum lugar que tem esses cabos aí aparentes, ele vai puxar. E ele deve roubar muito mais que 3 metros. Deve roubar muito mais do que isso, porque na hora que ele pega lá, né? Na hora que ele enfiou a mão lá para literalmente afanar o cabo, ele vai puxando o que sair, exato, e não é um cabo só, né? Às vezes são vários cabos numa avenida. Os roubos estão acontecendo em várias regiões da cidade, sei lá se não tem uma organização por trás disso aí. Não, e na verdade, Everton, é o que você falou. A gente tem que investigar, são os receptores. Porque se o mercado negro existe, é porque tem gente recebendo e gente comprando. Exatamente. Né? Na minha opinião, o que você falou ali é o mais correto. Você vai comprar um produto usado, por exemplo, principalmente celular, essas coisas, tem que olhar se tem nota fiscal, porque senão você está comprando aí, estimulando esse mercado. É a mesma coisa do cabo. Será que esse pessoal que está comprando dos depósitos aqui, nós pesquisamos 18 estabelecimentos, eles estão vendo aí a origem desses cabos? Não estão. Então, se a polícia quiser ficar de olho, ela consegue com muita facilidade. Ah, mas consegue mesmo. Agora, o problema maior também, para finalizar, Feliciano, é que acontece aquilo que nós contamos aqui. A polícia prende o sujeito que estava roubando cobre, prende o receptador, a justiça põe na rua. Exato. Os caras vão continuar fazendo a mesma coisa. A mesma coisa, que realmente. É o problema da impunidade. A violência cresce no país, os números são assustadores por causa disso aí. A facilidade, né? O cara é pego com a mala, velho, e o cara não fica preso. Não, e é impressionante. Você viu aí, final de semana, não toma que liberaram de vagabundo lá no Rio de Janeiro. É impressionante. Não é brincadeira. É impressionante. E não toma um choque, como você falou, né? Não Se toma. vai a gente brincar no negócio desse, a gente tá morto, queimado. Pois lá. cara, eu não entendo. Agora, os lugares são bem típicos, viu, Everton? Onde que eles fazem ali aquela fogueira para queimar esses cabos. Ali, justamente na Cracolândia, ela é pé chinelo, faz esses roubos. Então, aí. assim, justamente é pra droga, alguma coisa uma assim. organização, mas não precisa necessariamente de ter CNPJ, cartão de crédito, uma frota de carro, não. Organização mesmo. Os cracudos se encontram, se espalham, roubam, depois eles se juntam, vendem essa porcaria. Porcaria não, que é um produto que custa dinheiro e pega esse dinheiro para usar crack. Não, você imagina, olha aqui, R$15, né, para 1 quilo. Compara com o preço médio da latinha, que é R$ 3,72. É 1/4 a latinha hoje, que é um produto extremamente valioso para os catadores. Então, se ele recebe ali R$ 3,72 para 1 quilo de latinha, que ele vai ter, inclusive, muito mais trabalho para achar, 72 latas, ele vai pegar o cabo ali. Então, a gente tem que ter soluções aí, desde fechar muito bem. Eu não sei como é que funciona isso. Se bobear, eles colocam lá uns fios, uns cabos para dar choque, o cara toma um choque e ainda vai lá e ainda processa a prefeitura. Exatamente, chefe. Um grande abraço. Muito obrigado. Obrigado a você. Toda segunda-feira conosco aqui, Feliciano Abreu, do mercadomineiro.com.br. mercadomineiro.com.br. Se você quer saber de todas as pesquisas para você gastar bem o seu dinheiro, gastar com inteligência o seu dinheiro, acesse o mercadomineiro.com.br, ok? Um vídeo que circula nas redes sociais mostra guardas municipais desmanchando tapetes de serragens de Páscoa em Ouro Preto, na região central do estado. O fato ocorreu no último sábado e os tapetes homenageavam a vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, morta a tiros no dia 14 de março. Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Ouro Preto e a Guarda Municipal da cidade confirmaram o fato, mas ainda não se posicionaram.
Olha onde chega a ignorância do sujeito, né? Esses aí com certeza receberam aqueles vídeos, né, daquele deputado imbecil, daquela não é promotora, desembargadora, que começaram a propagar um monte de mentiras com respeito à vereadora do Rio de Janeiro. E onde está a liberdade de expressão? Por que não se pode falar da vereadora? Por que não se pode manifestar lembrando do ocorrido com a vereadora? Ah, mas por que quando morre, eles chamam de cidadão do bem, como se a vereadora não fosse? Ninguém fala nada. Faz você também, então. Levanta essa bandeira. Que direito esses caras têm, ou acham que têm, de fazer isso aí que a gente está vendo no vídeo? Que tipo de autoridade eles são? Se basearam em quê para fazer isso aí? Eles acham que buscaram direito onde? E que direito eles têm de proibir a manifestação dessas pessoas ali com esses tapetes? Amando de quem? Sincero e honestamente, viu? A falta de respeito predomina. A intolerância toma conta. Tá ficando difícil levantar qualquer bandeira. As minorias sofrem. Outras minorias que são como esses idiotas aí, porque esses caras aí são idiotas. São idiotas. Eles também sofrem. Porque eles compraram uma briga ali, mas sofrem de burrice. Comem alfafa e depois vão arrotar preconceito, vão arrotar intolerância, como estão fazendo aí. Então eles sofrem de um mal que é a falta de respeito. E é impressionante como isso está crescendo, como esse ódio está crescendo. Sinceramente, viu? É uma coisa nojenta quando tentam cercear o direito de manifestação de cidadãos que pagam impostos como eles e que muitas das vezes pagam os salários deles. É duro. A gente vai para um rápido intervalo, hein? Rápido intervalo, daqui a pouco a gente confere a reclamação de moradores do bairro São Benedito, hein? Eles se ligaram no nosso Band Zap aqui em cima, mandaram, a gente foi para cima, vai mostrar bronca e depois a gente volta para ver se está tudo resolvido. Em 3 minutinhos a gente volta. Até já! Muito bem, estamos de volta com o Brasil Gente aqui na tela da Band. Gente, me deu uma revolta esse negócio desses caras desmanchando esses tapetes aí. Mas vocês não fazem ideia da antipatia que eu tomei desses caras, né? Eita, nós, tá difícil. Olha isso aí, né? Quer dizer, fizeram lá o tapete de serragem e tal, porque estavam homenageando uma mulher eleita pelo voto popular, que lutava pelas minorias, né? Aí os caras se sentiram no direito, e eu não sei baseado em quê, de chegar lá e desmanchar tudo, né? Vocês estão querendo viver em que mundo? São covardes, sim, porque não existe nenhuma lei que ampara vocês para fazer isso aí. Coisa nojenta. Volta para cá, vamos falar de terremoto, hein? Ou um terremoto, atenção, um terremoto que aconteceu lá na Bolívia, foi sentido em algumas cidades do país, inclusive Belo Horizonte, e assustou algumas pessoas. Muita gente que estava em um prédio que fica atrás do Hospital Vera Cruz, na Rua dos Timbiras, no Barro Preto, região centro-oeste, aliás, centro-sul de BH, chegaram a deixar o local após sentirem o tremor. O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou que a estrutura do edifício foi vistoriada e não sofreu absolutamente nenhum dano. Não houve feridos. Hoje, por volta de meio-dia, talvez um pouco mais, um pouco menos, acho que um pouco mais, na Avenida Paulista, em São Paulo, sentiram também um tremor. Há relatos vistos na internet de que em cidades como Uberaba, Uberlândia, Araxá,
também foram cidades em que pessoas sentiram esse tremor. Aqui em Belo Horizonte, os relatos são especificamente deste lugar. Seria interessante, até eu queria falar com um geólogo para me explicar. Vamos tentar ver se a gente consegue um geólogo para falar com ele. Se não der hoje, não tem problema, amanhã a gente fala. Amanhã não, o dia que der. Mas é só porque eu tenho uma curiosidade. Se o terremoto aconteceu na Bolívia, e aí sentiram um tremor aqui, em Uberaba, em Uberlândia, em Araxá, lá em São Paulo, por que em algumas cidades as pessoas sentem esse tremor e em outras não? É um negócio de placas tectônicas, não sei o quê. Mas, por exemplo, tem cidades e bairros que são próximos e que não sentem nada. Eu estou na linha agora com o Marcelo, que é geólogo, Marcelo Bianchi. Ele é professor do Centro de Sismologia da USP e vai nos explicar o que de fato aconteceu. Porque que algumas cidades sentiram esses tremores e em outras cidades não. Alô, Marcelo, seja bem-vindo ao Brasil, gente. Tudo bem, Marcelo? Tudo em ordem. Tudo ótimo. Marcelo, eu acabei, antes de entrar em contato, antes que você estivesse na linha conosco, eu fazia aqui no ar, você está ao vivo para todo o estado de Minas Gerais, eu fazia aqui uma pergunta que é a seguinte: por que o tremor aconteceu lá na Bolívia, o terremoto aconteceu lá na Bolívia, aqui em Belo Horizonte, somente uma área da cidade sentiu esse tremor? Há relatos do tremor de pessoas que sentiram na Avenida Paulista, em São Paulo, em alguns lugares de Uberaba, em outros lugares de Uberlândia, em alguns lugares de Araxá. E por que fica localizado esses tremores, ô Marcelo? Então, eu acho que tem duas causas principais assim, que eu vejo. A primeira é a altura dos edifícios. Em geral, as pessoas estão sentindo assim, estar numa situação favorável, ou seja, tentar em andares altos de edifícios. E isso explica um pouco, por exemplo, a região da Paulista, né? Você tem prédios altos aqui em São Paulo, eu não sei as outras cidades que você citou. A outra coisa é o tipo de solo, né? O solo, ele pode variar de uma região para região, e regiões de solo mais mole, que a gente chama de rochas sedimentares, eles amplificam as ondas, então as pessoas têm uma facilidade maior de sentir. Agora, Marcelo, é uma coisa que nós aqui do Brasil deveríamos nos preocupar. Se aconteceu agora na Bolívia, isso pode ocorrer em outras oportunidades, porque falam de reflexos que acontecem também. É uma coisa que em alguma região do Brasil deve se preocupar? Então, eu não acho que é motivo para preocupação. Assim, a gente tem que ficar atento sempre. O fato de ter ocorrido o sismo na Bolívia não teria nenhuma relação com o possível sismo que poderia acontecer aqui no Brasil. A gente não consegue prever quando vão acontecer os sismos. Ainda, em geral, a gente não espera que tenha um novo tremor na Bolívia junto com esse de forma a ser sentido aqui, tá? Sismos dessa magnitude, eles não acontecem muitos, assim, num espaço curto de um dia, 2 dias, tá? E em geral, a gente não espera que as pessoas precisam se preocupar muito. A gente não espera que um sismo desse que ocorre nos Andes cause alguma destruição aqui. Mesmo na Bolívia, ela não teve relatos de destruição ou morte de pessoas. Qual a região, para finalizar, para fechar com você, Marcelo, qual a região do Brasil mais propensa a esse tipo de abalo, a esse tipo de tremor? Tá, no Brasil tem algumas regiões que têm tremores de terra de forma mais comum, assim. Tem algumas regiões do centro-oeste que acontecem tremores, mas são muito menores que esse. Tem algumas regiões do Mato Grosso também que tem alguns sismos, mas, assim, são sismos menores e que, em geral, não causam destruição, mas a população tem que ficar sempre atenta, né? Se sentiu alguma coisa que não consegue explicar, tenta correr atrás de informação para saber o que está acontecendo. Muito bem, eu falei agora com o Marcelo Bianchi, que é professor do Centro de Sismologia da USP em São Paulo. Marcelo, muito obrigado por ter atendido a nossa produção. Obrigado. Grande Marcelo Bianchi, explicando para a gente o que de fato ocorreu. Portanto, um terremoto na Bolívia, né, e os tremores foram sentidos aqui em Belo Horizonte, Brasília, São Paulo, Uberlândia, Uberaba, Araxá, foram cidades que sentiram também
tremores de terra hoje, mais cedo, por volta de o quê? 1 da tarde, 2 da tarde talvez, um pouco antes. Não, acho que 1 da tarde, meio-dia, mais ou menos nesse horário, nessa faixa de horário, esses tremores foram sentidos. Então aqui em Belo Horizonte, também próximo ao Hospital Vera Cruz, sentiram os tremores e aí o Corpo de Bombeiros já fez a vistoria no edifício, inclusive localizado naquela região, nenhum problema mais grave, ok? A gente vai ver agora a reclamação dos moradores do bairro São Benedito, em Santa Luzia. O que deveria ser uma praça não passa, sabe de quê? Sabe de quê? De um buraco. Igor Calian mostra. Na placa, a indignação da população do bairro São Benedito, em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte. A cratera, que tem quase 3 metros de profundidade, ocupa boa parte deste terreno, onde, de acordo com os moradores, seria construída uma praça. Problema que se arrasta há anos. Isso que faz há 25 anos que isso tem desse jeito. Isso que é uma falta de respeito. Então, passa prefeito, vereadores e nunca faz nada. O Fabrício ajudou a colocar a placa ali. O empresário, por diversas vezes, presenciou o risco de acidentes. Eu tava pondo a placa e o carro chegou virando, quase lá embaixo. Então eu pus o tijolo para eles dar um tchan, para não cair, quando é acidente mais grave, né? Mais do que a cratera, a sensação de abandono fica ainda pior com a quantidade de entulho em terrenos e o mato muito alto neste córrego. Quem vive por aqui espera uma resposta e que a situação mude o mais rápido possível. Coloca terra, chuva e limpa, nunca resolve. E arrumar o mais rápido possível, mas arrumar direito, não só tacar terra. Tacar a terra não resolve, tacar a terra eu também taco. Que vergonha mesmo, a placa resume a situação. Que vergonha. Procurada pela nossa reportagem, a Prefeitura de Santa Luzia, por meio da Secretaria Municipal de Obras, informou que as obras na Rua Nova Jerusalém terão início nos próximos dias. Nos próximos dias. O importante é saber se as obras vão começar e terminar. Porque chegar lá, botar um paralelepípedozinho, jogar um asfaltinho não resolve o problema. Resolver o problema da população desta região de Santa Luzia é o que a gente pede aqui no Brasil, gente, é só isso. Tira esse mato excomungado aí do córrego, depósito de cobra, rato, escorpião, tatu, jacaré, girafa, elefante. Ó, vou contar pra você como o povo sofre. O IPTUzinho já tá pago. Se não tá pago, tá pagando porque tá no início do ano ainda, né? Mas como o povo sofre. Prefeitura de Santa Luzia, resolve o problema aí. Vocês já informaram que seria nos próximos dias? A gente vai esperar, mas a gente vai cobrar. Limpe esse córrego aí, tira esse mato. Vamos ajudar, pô. Ai, como o povo sofre. Se você tem uma reclamação aí do seu bairro, da sua rua, enfim, manda pra cá, manda pro nosso WhatsApp, que o que a gente puder. Se a gente puder mostrar o seu vídeo aqui, ótimo. Se o vídeo chegar legal, a gente mostra. Se não, a gente manda a equipe aí para mostrar o problema, para cobrar das autoridades. Então, não perca a oportunidade. O nosso WhatsApp já está aqui no canto alto da tela, 99772-7663. E se você não tiver nenhuma bronca, quiser mandar um abraço, manda também, manda um vídeo falando que o programa tá bom, o programa tá ruim, não, tá bom, melhor aqui, melhor ali. Não tem problema, a gente recebe e abraça o povão ligado aqui no nosso Brasil, gente Minas, ok? Aquele abraço, então não deixe de participar. Desta vez, foi uma telespectadora de Ribeirão das Neves, na Grande BH, que denuncia o vazamento de um esgoto na Avenida Bandeirantes, no bairro Cidade Neviana. Mostra aí. Olha aí. Olha as imagens aí. Você pode ser um repórter do Brasil, gente. Portanto, se engaje, vem para a família Band. Vamos mostrar como esta senhora aí, mostrando lá no bairro Cidade Neviana, lá na Avenida Bandeirantes, esgoto a céu aberto. Depósito de ratos também. Um absurdo, né? Que é simplesmente a avenida principal do bairro. A avenida principal do bairro. A prefeitura foi procurada, ainda não se manifestou, mas a gente tem paciência, a gente espera, não tem problema, a gente espera, mas a gente vai continuar cobrando. Então, se você tem um problema aí, mostra pra gente, porque o seu problema precisa ser dividido, mostrado para todo mundo, para chegar a quem deve receber e resolver o problema. Então, 99772 está aqui em cima, 7663, a gente vai embora, hein? Mas, ó,
sempre de olho na cidade para mostrar tudo aqui no nosso Brasil. Gente, que volta amanhã a partir das 4. Vem aí o melhor do Brasil, José Luiz da Atena, e eu volto amanhã. Tchau, pessoal.